Muito bem, galerinha! Estamos aqui de volta. Vocês tiveram uma semana de acolhimento muito produtiva. Eu gostei muito particularmente. Imagino que vocês também tenham gostado. Foi uma semana preparada aí com muito carinho pelos professores, né? Bom, agora vamos falar do PET 1. Temos que iniciar o nosso conteúdo propriamente dito de educação física e nós vamos falar aí da primeira semana do PET 1. Bom, na primeira semana nós vamos estar recapitulando algumas informações importantes. Eu queria passar para vocês também algumas informações a respeito da nossa matéria, tá ok? Como já foi falado aí durante a semana anterior, nós teremos algumas aulas complementares. E nessas atividades complementares, eu vou tentar buscar atividades práticas para vocês. E quando tratamos de atividades práticas, é importante nós falarmos aí de algumas regrinhas básicas para que tudo corra muito bem aí na prática dessas atividades. Primeira coisa, é importante que nos vistamos adequadamente. Portanto, quando for fazer atividades práticas, utilizem roupas leves e adequadas para a prática de atividade física. Muito importante também é nos hidratarmos. Durante toda a prática de atividade física, a hidratação é fundamental. E, claro, fazer alongamento antes, durante e depois de cada prática de atividade física corretamente. Portanto, respeitem as orientações do professor, certo? Muito bem, e na aula de hoje nós vamos falar sobre capacidades físicas. Um assunto importantíssimo. Nós vamos relembrar o que são capacidades físicas. Nós precisamos entender também quais são as principais capacidades físicas e onde elas se envolvem em cada movimento. Para quem não sabe, capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável num organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Muitas vezes, deficiências em algumas capacidades físicas podem levar uma pessoa a experimentar dificuldades para participar de certas manifestações da cultura de movimento. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, ou seja, tudo que fazemos envolve capacidades físicas. Andar, correr, saltar, nadar, etc. O fato de ser mais veloz, mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária, transmissível de pais para filhos. Mas também tem a ver com a forma como vamos desenvolvendo, treinando as referidas capacidades ao longo dos anos. E entre as capacidades físicas, nós temos agilidade, equilíbrio, flexibilidade, força, resistência, velocidade. Enfim, para falar um pouquinho sobre isso e ficar muito claro para vocês o que são capacidades físicas, eu trouxe um vídeo muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Assistam esse vídeo aí, que vai explicar com muita facilidade quais são as capacidades físicas e um pouquinho da definição de cada uma delas. Vamos lá? Roda! Crianças correm, adolescentes praticam esportes, adultos trabalham. Esses são exemplos de pessoas se movimentando. O ser humano tem a capacidade de controlar seus movimentos e, com treinamento e maturidade, controlá-los com perfeição. Mas, para conseguirmos nos movimentar com precisão e necessidade, precisamos de algumas capacidades essenciais ao movimento. Quais são elas? Muito prazer, eu sou o professor Wagner Dias, mas podem me chamar de tio Wagner, e neste vídeo eu vou lhe apresentar as capacidades físicas que são essenciais para nos movimentarmos. Entretanto, para que este vídeo não fique tão longo, eu dividirei este tema em 2 vídeos. Este será a parte 1. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras que podem ser treinadas, como por exemplo a força, que conhecemos bem, que com treinamento você pode pegar mais peso de tempo em tempo. As capacidades físicas são hereditárias, ou seja, passa de geração em geração.
Você herda de seus pais características específicas, como, por exemplo, ter mais músculos e conseguir pegar mais peso do que seu amigo com a mesma idade. Entretanto, as capacidades físicas são treináveis, então seu amigo pode treinar e ficar mais rápido e mais forte do que você. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, como andar, arremessar, saltar, nadar, entre tantas outras. Vamos falar especificamente de algumas, começando pela força, talvez a mais conhecida. Força é a capacidade de vencer uma resistência através de uma ação muscular, ou seja, é a capacidade que permite deslocar um objeto de um lugar, o corpo de alguém ou mover o seu próprio corpo. A força pode ser classificada em força estática, onde há contração dos músculos, mas não há movimento, como por exemplo, segurar uma barra de ferro acima da cabeça por um tempo determinado. Força dinâmica, há contração muscular e também há movimento, empurrar uma cadeira de rodas, por exemplo. E a força explosiva, que também chamamos de potência, é a combinação da força dinâmica com a velocidade, que logo mais falaremos sobre ela. Um bom exemplo é arremessar uma bola de ferro o mais longe possível, pois combinamos a força com a velocidade de estender o braço. A agilidade é a capacidade física que permite executar movimentos rápidos com mudança de direção no menor tempo possível. Um exemplo simples é um jogador que está correndo em uma direção e quando o adversário se aproxima para tomar a bola ou interceptá-la, ele muda a direção, desviando do adversário. Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com a maior amplitude possível, sem que ocorram danos nas articulações. Uma dançarina que dá um salto abrindo as pernas é um exemplo de boa flexibilidade. Mas os movimentos mais simples, como estender o braço para pegar algo, também é um movimento com boa flexibilidade. Resistência é a capacidade física que permite efetuar um esforço num determinado tempo, suportando a fadiga. Podemos dizer sem cansaço, sem perder a qualidade na execução do movimento que está sendo feito. A resistência pode ser classificada em resistência aeróbica e resistência anaeróbica. Basicamente, a resistência aeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo é maior que a sua utilização. Ou seja, quando executamos uma atividade que a intensidade é baixa, demoramos para cansar, pois fazemos pouco esforço físico. Então, suportamos executá-la durante um maior tempo. Por exemplo, andar de bicicleta em uma rua reta em baixa velocidade. A resistência anaeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo não é suficiente, o consumo é maior. Ou seja, quando estamos executando uma atividade de alta intensidade que precisa de muito esforço físico. Assim, não suportamos executá-la durante um tempo grande, um tempo maior. Pegando o mesmo exemplo de andar de bicicleta, agora você estaria pedalando em alta velocidade em uma subida. Velocidade é a capacidade de executar uma sucessão de movimentos no menor tempo possível. Assim, temos a velocidade de deslocamento e a velocidade de reação. A velocidade de deslocamento é a capacidade de deslocar um membro do corpo, ou ele todo, em um determinado tempo, ou seja, quanto menor a execução, mais rápido o movimento. Nadar, por exemplo. E a velocidade de reação, que muitos confundem com reflexo, esta é a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo recebido. Se você ainda confunde reflexo com velocidade de reação, clique no vídeo da descrição que fala sobre as fases do desenvolvimento motor, lá tem uma explicação de movimentos reflexos. Como exemplo de velocidade de reação, imagine um goleiro que, atento ao atacante, está parado no centro do gol e tem que perceber no momento do chute do atacante, ou o quanto antes possível, para que lado está indo a bola e saltar para defendê-la. Equilíbrio é a capacidade física que, através de uma combinação de ações musculares, nos proporciona assumir e sustentar o nosso corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Como exemplo, simplesmente ficar em pé. Coordenação motora é a capacidade que permite realizar vários movimentos ao mesmo tempo, de uma forma coordenada, como passar roupa com uma mão e secar o cabelo com a outra, ao mesmo tempo. Essas foram as capacidades físicas, mas lembre-se que
Qualquer movimento que você faça, você estará utilizando várias capacidades de uma só vez. Entretanto, alguma estará sendo mais utilizada, dependendo do que você esteja fazendo. Espero que vocês tenham entendido o que são as capacidades físicas. Elas são muito importantes para o ser humano. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Voltamos! E aí, gostaram aí da aula? Entenderam bem o vídeo? Pois é, vocês aprenderam um pouco então sobre as capacidades físicas, recapitulando então a matéria que nós tivemos aí o ano passado. Vocês estudaram um pouquinho sobre isso e agora nós vamos nos aprofundarmos. Por isso, fiquem atentos às nossas aulas. Eu vou encerrando por aqui então. Qualquer dúvida já sabe, pode me chamar no privado, podem me perguntar no grupo, no chat também do aplicativo Conexão Escola. E não deixem de fazer as atividades dessa semana. Já deixei aí no Conexão Escola e também coloquei no grupo oficial da sala de vocês. Portanto, não há desculpa para não fazer. Respondam todas as perguntas, são perguntas simples, relativas à primeira semana do PET de Educação Física. Vamos lá? Respondam as questões. Qualquer dúvida pode deixar aí no chat pra gente, ou também pode estar me chamando privadamente. Se você preferir, pode tirar as suas dúvidas durante as reuniões do Google Meet no horário de plantão. Vou indo então. Um abraço para vocês. Fui!